Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. E hoje eu gostaria de falar com vocês. Na verdade, eu não sei nem se tem um tema, se tem um recorte específico. É só algo que eu estava pensando no meu devocional, conversando com Jesus. E eu decidi compartilhar essa reflexão com vocês. Espero que abençoe vocês de alguma forma. E vamos começar. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A Palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Basicamente, não sei como eu vou começar direito esse episódio, mas eu tava muito pensando, sabe? No porquê, pelo que a gente tem vivido, sabe? Não sei se você já escutou, mas aqui no podcast a gente tem um episódio chamado Viver Pra Quê? Se eu não me engano é o episódio número 78, vou deixar o link aqui na descrição. E nesse episódio eu comento com vocês, eu falo com vocês de como foi um pouco do meu processo de encontrar em Deus o meu propósito. Ainda estou encontrando, né? Mas como que ele me norteou nesse processo. E tem me norteado até aqui. E, né, eu traço essa questão de nós temos um propósito e tudo mais. Mas hoje eu venho trazer meio que uma reflexão um pouco diferente. No sentido da gente se questionar. Isso talvez seja até um pouco meio filosófico, meio, né? Enfim. Mas, cara, pelo que a gente tem vivido, sabe? Pelo que a nossa alma tem ansiado. E eu me pego mais uma vez nesse questionamento acerca da vida e acerca do nosso cotidiano, daquilo que nos envolve, porque muitas vezes, e eu sempre bato nessa tecla aqui, mas é porque é real, muitas vezes a gente se pega distraído diante do Senhor. Muitas vezes a gente se pega fazendo o que fazemos simplesmente por mero rito, por mero ritual, por mera. Sabe? Muitas vezes a gente se pega indo na igreja simplesmente para dizer que foi. Enquanto nosso corpo tá lá, mas nossa alma tá longe, tá distante. Sabe? Então, isso me faz muito questionar mesmo, sabe? Trazer esse questionamento pro nosso pensamento e falar, cara, por que que você levanta todos... O que te faz levantar da cama todos os dias? O que te faz colocar os pés no chão e enfrentar mais um dia no metrô, enfrentar mais um dia de trabalho, mais um dia de estudo? Entende? O que é aquilo que nos faz viver, o que nos dá ânimo, sabe? Então isso me traz, essas perguntas, né, me trazem esses pensamentos, essas inquietações de fato de que nós como cristãos, será que o evangelho tem sido a causa maior que nós temos lutado? Onde nosso coração tem estado em meio a esse mundo, em meio a tanta correria, em meio a tantos compromissos, em meio a tantas agendas, onde o nosso coração tem estado, sabe? Sabe que a gente tem posicionado nosso coração no lugar correto? E entenda, eu não tô falando que é fácil. Não é, não é. Mas nós como cristãos, nós precisamos ter essa diligência, esse cuidado de sempre estar colocando o nosso coração diante do Senhor e questionando a motivação e a intenção do porquê nós fazemos o que fazemos. Será que a gente faz simplesmente para cumprir um ritual, algo que a gente sempre faz para bater cartão? Ou será que a gente faz porque a gente entende o sentido daquilo? Atualmente eu estou estudando em Romanos 12 e essa passagem me faz muito refletir sobre tudo isso. Eu gostaria de ler aqui com vocês. Eu vou ler em Romanos 12, do versículo 1 ao 2. Ele é bem conhecido. Mas, por favor, preste atenção nessas palavras. Preste atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então, vai dizer assim, eu vou ler na NVI. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, especialmente o primeiro versículo, ele me faz muito pensar sobre isso. Porque aqui nessa passagem, Paulo ele tá falando, galera, né, eu tô parafraseando, mas a ideia central é essa. Gente, pensem em tudo que Cristo fez por vocês. E Paulo ele vai explicitar, né, nos capítulos anteriores de Romanos do 1 ao 11, tudo que Cristo fez, como que Cristo nos oferece graça, como que nós somos salvos, não pelos nossos esforços, não pelas nossas obras, mas pela obra salvífica de Cristo, pelo sangue dele, tudo que Cristo fez em nossas vidas, pela misericórdia, pela graça de Deus, que é derramada sobre nós todos os dias, todas as manhãs. Ele fala, pensem em tudo isso. E por causa de tudo isso, por causa do que Cristo fez por vocês, por causa do que Cristo é, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa versão ela fala se ofereçam, mas tem outras versões que vão falar pra gente apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. E é exatamente isso que Paulo quer dizer aqui. Apresentar o nosso corpo, e eu até me pergunto, né, por que corpo? Por que não apresentar a nossa alma? Por que não apresentar o nosso espírito? A questão é que o nosso corpo, porque sem o nosso corpo nós não conseguimos viver nessa terra, né? Então, ele disse, apresentem o vosso corpo. Isso quer dizer, apresentem tudo que vocês são. Tudo. Seu corpo, sua mente, sua alma, seu espírito, tudo diante do Senhor. Que seja um sacrifício. E quando a gente tá falando de sacrifício, a gente não tá falando de algo que é prazeroso muitas vezes. É algo que nos dói, é algo que nos custa. É algo que no momento a gente vai ter que abrir mão para desfrutar disso no futuro. Então, quando Paulo diz em sacrifício vivo, quer dizer que nem sempre vai ser prazeroso a nossa carne ou condizente à nossa vontade. Mas que a gente se lembre que esse seja o motivo das nossas ações, que essa seja a razão de fazermos o que fazemos, entende? Que seja tudo que Cristo já fez por nós. Então ele fala em sacrifício vivo, e quando ele fala em vivo, eu me lembro de Jesus falando que ele é o bom pastor, e de que sem ele nós não temos vida, e de que ele nos tem vida para dar, e vida em abundância. Então quando nós vemos com Cristo, nós somos um sacrifício vivo, porque nós estamos vivos, nós temos nosso coração batendo no nosso peito, e ao mesmo tempo nós somos um sacrifício, porque a gente nega a nossa carne, porque a gente decide fazer aquilo que é a vontade do Pai. Santo, porque o nosso Deus é santo, e assim como ele é santo, ele exige de nós santidade. Pedro vai dizer isso em sua primeira carta. Sede santos porque eu sou santo. Essa santidade, entenda que não quer dizer que você nunca irá pecar. Deus não tá pedindo pra gente ser perfeito, isso é impossível. O que Deus tá pedindo é que a gente tente ao máximo acertar o alvo. Que a gente tente amar ao Senhor, que a gente ame ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso muito. Como diz Israel Subirá. Que a gente realmente se entregue diante do Senhor com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, e que se a gente errar o alvo, que essa não tenha sido a nossa intenção, que o nosso prazer não esteja ali, que o nosso prazer esteja em render a nossa vida em adoração e em louvor ao Senhor. E por último, agradável. Quando eu vejo esse agradável aqui, isso me pega, porque eu falo, uai, né? Uai, como é possível um sacrifício ser vivo, ser santo? Gente, é santo. E não ser agradável a Deus. Muitas vezes, ele pode não ser agradável porque a gente não vai estar fazendo com a motivação correta. A gente vai estar obedecendo simplesmente por obedecer. Simplesmente por fazer. Mas o nosso coração muitas vezes está distante do Senhor. Quantas vezes Jesus chegou para os fariseus e falou, vocês me honram com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. Então, que essa não seja a nossa situação, e se for, que a gente venha buscar arrependimento, mudança e transformação de mente, como nessa passagem diz, e só o Espírito Santo pode nos dar, para que a gente venha entender o que é realmente o viver com Cristo, viver para Cristo, sabe? E Paulo vai continuar, ele fala, este é o culto racional de vocês. E eu acho muito engraçado porque as pessoas que falam que a fé, ela é irracional, gente, ela é racional.
A gente precisa pensar, sabe? Então, assim, esse é o nosso culto. A gente tem que entender a motivação e a intenção e ter essas motivações, essas intenções corretas diante daquilo que fazemos. Sabe? Então, com esse episódio, eu gostaria de te lembrar de alguma forma, te exortar a gente voltar o nosso coração para Deus. Sabe? A gente se perguntar. E às vezes, quando a gente olha esse versículo, essa passagem, isso talvez pareça distante da nossa realidade e difícil de ser aplicado no nosso cotidiano, mas não é. Isso se dá nas pequenas renúncias que nós fazemos, nas renúncias ao pecado, no não aos pensamentos malignos que tentam entrar na nossa mente. E a gente reveste a nossa mente com a palavra de Deus, sabe? Com os pequenos nãos. Nãos à mentira, não à iniquidade, não à inveja, não ao pecado, sabe? Com os pequenos sim que nós damos, os sims a Jesus, os sims à obediência, os sims à santificação, entende? Isso se dá no nosso cotidiano, isso se dá na nossa conversa com nossos amigos, isso se dá no nosso trabalho. E a minha oração é para que a gente tenha cada vez mais essa mentalidade de que não existe vida secular e vida cristã, de que a nossa vida com Deus não é uma dentro da igreja e outra fora, mas que nós somos um sacrifício ambulante, digamos assim, de que onde quer que nós estejamos, de onde quer que nós andemos, que a gente esteja, que o nosso alvo maior seja a glorificação do nome do Senhor, que o nosso alvo maior seja estar glorificando a Deus de alguma forma e proclamando o evangelho, que o evangelho seja a principal causa de nós existirmos, de nós fazermos o que fazemos, sabe? Que a gente não venha viver de forma alheia, que a gente não venha viver de olhos fechados diante daquilo que Deus tem para nós, sabe? Então, que a gente não venha restringir a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã apenas às quatro paredes de uma igreja e de um templo construído por mãos humanas, mas que a gente venha entender que templo somos nós, que o Espírito Santo habita em nós, de que Deus nos formou e por sermos formados por Ele, o Espírito Santo mora aqui dentro e que a gente venha cada vez mais extravasar, a gente venha transbordar esse amor, essa misericórdia do Senhor, através de nossas ações, através de nossas palavras, sabe? Essa é a minha oração, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, por favor, tira um tempo para meditar sobre isso. Não sei onde você está escutando, se no ônibus, enquanto lava a louça, se enquanto... Não sei. Mas tira um tempo para meditar sobre isso. Por favor, anota, faz um lembrete no celular, faz uma estrelinha na mão para você lembrar depois. Não sei. Mas eu te peço, por favor, não deixe isso passar em branco. Não deixe que... Se você tem se identificado, se você tem visto que você tem agido assim dessa forma, meio que no piloto automático, por favor, coloca seu coração diante do Senhor, alinhe o seu coração ao dele e deixe que o Espírito Santo te guie, deixe que o Espírito Santo te direcione, que ele tome conta de todo o seu ser, que a gente não viva mais para nós mesmos. Para finalizar, gostaria de ler uma passagem que me pega muito, que fala muito ao meu coração, desde que eu li ela pela primeira vez, que é 2 Coríntios 5. Na verdade, eu acredito que nem tenha sido quando eu li ela pela primeira vez, mas foi quando eu li ela no livro do Luciano Subirá, que é De Todo o Coração. Quando eu li essa passagem, falou muito ao meu coração, e fala desde então. E tá lá em 2 Coríntios 5, do versículo 14 até o 15, que vai dizer assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E para finalizar de verdade, gostaria de ler com vocês em Romanos 6,4, que vai dizer assim: Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o que eu gostaria, se eu pudesse, assim, passar um marca-texto
pra gente marcar isso e gravar no nosso coração é: assim também nós andemos em novidade de vida. Que você não se esqueça de que Cristo morreu e ressuscitou para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse sua mentalidade transformada e, consequentemente, suas atitudes. Então, que a gente não venha se esquecer disso, de que nós, como filhos de Deus, fomos chamados para andar em novidade de vida e de que em Cristo todas as coisas se fazem novas. Nós não vivemos mais segundo a mentalidade que nós vivíamos quando nós estávamos distante do Senhor, quando nós não conhecíamos o amor de Cristo. Muito pelo contrário. Agora, nós vivemos de modo a glorificar o nome do Senhor. E até mesmo a razão do porquê nós fazemos o que fazemos muda. Porque nós conhecemos a Cristo. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Não se esqueça de checar aqui embaixo a nossa descrição, votar na nossa enquete. E é isso. Muito obrigada e que Deus abençoe sua vida.